Porque você tem que começar. Então, sabe o só vai? Respira e vai. Vai. Sabe assim? Sim. Começa. Começa do jeito que você tá, onde você tá, Respira do jeito... e vai. Respira e vai. Olá pessoal, meu nome é Wellington Maciel, vamos dar início a mais um episódio aqui do Gentilcast e hoje com o tema Vencendo a Procrastinação. Tenho certeza que esse é um tema que vai me ajudar muito, vai ajudar você, porque hoje quem que não procrastina, né, Paty? É verdade. Então, quem nunca? Quem nunca, né? Então esse vídeo é para você, tenho certeza que em um determinado momento isso vai servir para você, a gente vai dar várias dicas, contar algumas histórias, né? E a Paty vai falar um pouquinho na prática aí como ela superou a procrastinação, né? Como ela vem superando todos os dias, né, Paty? Eu costumo brincar que é só por hoje não, né? É isso mesmo. Um dia de cada vez. E aí eu queria agradecer, Paty, a oportunidade e para quem está nos assistindo, nos ouvindo aí tanto pelo YouTube como no Spotify, quem é a Patrícia Jung? Acertei, né? Acertei? Quase. É Jung, ótimo, né? Patrícia Jung. Aí, ó. Pronto. Tá ótimo. Eu sou a Patrícia, eu sou uma ex-procrastinadora, posso falar assim? Sim. Brincadeiras à parte, eu sou comunicadora, minha formação de base eu sou fonoaudióloga, mas atualmente eu estudo neurociência, comportamento, sou especialista em comportamento humano e estudo todas as questões que estão atrapalhando ou não o nosso desenvolvimento, né? Então sou especialista em desenvolvimento humano, comunicação e neurociência. Que legal, hein, Paty? Então você abordou tudo ali para realmente entender um pouco mais do ser humano, né? Essa máquina aí, falo que essa obra de Deus, né? Exatamente. Porque quanto mais a gente mergulha ali no ser humano, a gente acaba descobrindo muita coisa, né? É isso. Para mim, eu quero também te agradecer, é um prazer estar aqui hoje. A gente já começou falando que eu procrastino, já contamos o meu segredo, mas é um prazer estar aqui hoje. Eu espero que com esse conteúdo a gente possa realmente atingir as pessoas, chegar e transformar a vida das pessoas, porque a procrastinação realmente pode ser considerada uma doença. Sim. E essa máquina, que, como você falou, criada por Deus, não foi criada para ser dessa forma, né? E ela precisa sim ter um amplo, não dá para mexer só na saúde emocional, sim. A gente conversou um pouquinho, não dá para mexer só na saúde física, tem que modificar tudo. Então, sim. E o cérebro é uma coisa impressionante, Wellington. Então, tudo que está relacionado ao nosso corpo começa por aqui. Então, por isso que eu comecei a estudar para entender o que acontecia comigo e com as outras pessoas. Por que eu pensava dessa forma, agia dessa forma, e daí você vai chegando na neurociência do comportamento, na inteligência emocional, sim. Que isso hoje em dia, se você não caminha por esse lado, você não consegue se desenvolver como ser humano dentro da sua família, não é só profissionalmente, dentro da sua família, nos relacionamentos. Então foi através disso que eu comecei a me estudar, ver na ciência, porque eu sempre, acho pela minha formação universitária, eu sempre gostei muito de prova isso pra mim. Por que acontece dessa forma? Deixa eu ver os artigos científicos que diziam isso. E eu comecei a estudar a procrastinação do que eu fazia, mas eu queria saber na ciência. O que a ciência falava? Porque se eu fizesse dessa forma, a gente vai falar depois, vou dar um spoiler aqui, a gente vai falar umas técnicas depois, mas por que essas técnicas funcionavam? Era mágica? Era simpatia? Não, é ciência. Então foi assim que eu comecei, tentando superar meus medos, meus desafios, sim. Para então depois eu falei, opa, deu certo comigo, a ciência tá fazendo assim, tá provando que é assim, então vamos transformar a vida por aí também, de outras pessoas. Sim, eu acho que esse é o nosso objetivo, né? Exato. É o seu objetivo, é o objetivo aqui do Gentilcast, a gente poder, contanto que é o nosso slogan aqui, né? Ó, transformando vidas através do conhecimento, é o que a gente vai fazer aqui hoje. E é isso que eu vivo na prática hoje. Que legal, Paty. Antes da gente iniciar aí o tema, eu vou fazer uma breve apresentação aqui dos nossos apoiadores, tá? Então nós temos aqui a Empório Natural, que é uma loja
de suplemento, encapsulados. Você mora aqui? Moro aqui em São Bernardo. Moro em São Bernardo. Então, eles têm entrega lá também. Maravilha. Se você quiser ir na loja, é legal, porque é uma loja bem bacana, bem ampla. A gente tem uma aqui próximo da clínica e tem uma no Taboão também, que é muito próximo, né? Perfeito. Mas se não quiser, eles ir até lá, é só entrar no site, no Instagram. Eles têm um trabalho de WhatsApp também perfeito. Depois eu quero o WhatsApp, então. Sim, pode depois entrar lá e depois eu vou te passar aí nos bastidores. Então, gostaria de agradecer o Guilherme e a Janaína, né? E o Júnior vai colocar aqui, né, Júnior? Isso. @Empório Natural SBC. Então é só você entrar lá no Instagram, curte eles também, acaba seguindo, porque realmente eles é uma empresa que acredita no nosso projeto, desde o início eles estão com a gente. Então curte lá o Instagram deles também, ok? E aqui a gente tem a Rosa Nascimento, tá? Que é uma loja de bijuteria, hipoalergênico, 1 ano de garantia. Então, às vezes, sabe aquele presentinho que você tá ali na correria do dia a dia? Então, é só entrar lá também no Instagram da Rosa Nascimento, que é userosa.nascimento. Curte ele também, segue eles. A Rosa agora também tá com um trabalho, eles fizeram 3 anos, completaram agora 3 anos. E eles também estão com um trabalho de, se você, de onde você estiver aqui no Brasil e quiser revender também as bijuterias, tem esse trabalho agora, é só falar com a Rosa lá e com a equipe, e aí você pode esclarecer todas as suas dúvidas, ok? Muito obrigado, Rosa. Ó, já vou te entregar. Muito obrigada, Rosa, obrigada. Eu adoro presentes. E esse daqui é o do Guilherme e da Janaína, da Empório Natural. Guilherme e Janaína, muito obrigada. Você achou que você ia sair de mão vazia aqui, né, Mati? Não, porque eu já vim, a gente sempre vem cheio de nunca sai vazio, porque aprender já é se preencher. Sim, com certeza. Mas tô saindo com os presentes. Obrigada, Janaína, obrigada. Rosa, né? Rosa. Obrigada ao Empório, obrigada Rosa Nascimento. A Rosa Nascimento, agradeço os dois. E já vou. Pode pôr embaixo ali, Paty. E agora, para finalizar, fazer o merchan aqui da clínica, gentilmente, da Cíntia Maciel, que é a minha esposa, né? Então, tem maravilhosa. Que fazer, cuidando da mente em todos os momentos da vida, né? Eu sempre falo que se você já fez terapia, se você não fez, você está fazendo, e se você não está fazendo, você vai fazer. Não tem por onde correr. E se você acha que você não precisa, é porque você precisa muito. Muito e rápido. E rápido, exato. Tá, e a clínica atende tanto online ou presencial, casais, jovens, adolescentes, homens, mulheres, crianças. Então, a gente tem uma psicóloga destinada para qualquer tipo de pessoa. Então, isso que é legal. Não é qualquer pessoa atende qualquer pessoa, não. São especialistas. São especialistas. Especialista em criança, especialista em adolescente, em casais. É isso aí. Então, no Brasil, fora do Brasil. Então, é uma clínica que também acredita no nosso projeto, né? Até porque o projeto é em parceria com a clínica Gentilmente. E o Júnior vai colocar aqui em algum lugar desse vídeo, que é @Grupo Gentilmente PC. Grupo Gentilmente PC. Ok? Pronto. Muito obrigado a todos os apoiadores. E vamos voltar ao nosso tema, Paty. Vamos lá. Vencendo a procrastinação, né? Eu sei que normalmente quando a gente traz um tema aqui, ou é aquilo que a gente passou e superou, né? Então a gente quer contar até para que possa ajudar outras pessoas também, né? Porque talvez em muitos momentos da nossa vida a gente talvez não tenha ou não teve uma oportunidade de ter uma pessoa, né, te orientando, pegando na sua mão. Talvez na minha época eu não tinha muito acesso à internet, muito acesso a celular. Então, a informação chegava mais devagar, sim, né? Sim. E isso é tão interessante porque se tem algo que eu sempre falo queria ter conhecido tudo isso muito antes. Quando eu era bem mais jovem, porque somos jovens, sim. Eu queria ter tido esse conhecimento. Por quê? É aquilo que você falou. Tudo que a gente leva para transformar a vida do outro, primeiro fez sentido pra gente. Sim. E eu era a pessoa que... Eu sou muito focada, eu sou estudiosa, eu amo o que faço, mas eu procrastinava. E por que eu procrastinava? Qual que era a razão, o motivo? Por que aquilo estava me impedindo de alcançar sonhos? E eu comecei, como eu te falei, a estudar e eu comecei a ver. Tinha uma questão ali que me travava. No meu caso, era o medo. Era o medo de não dar certo. Então eu deixava de fazer as coisas, olha que
Que louco isso, né? Eu deixava de fazer com medo de falhar. Só que no fundo, eu não percebia isso, mas eu falhava, porque eu nem tentava. Verdade. Lógico que hoje eu tenho essa clareza, na época eu não via assim, era porque não tinha tempo, era porque eu não queria fazer, eu evitava, eu fugia, fazia outras questões, fazia outras coisas. Mas no fundo, tinha uma questão ali muito forte me impedindo de fazer várias coisas que eu queria, coisas importantes que eu queria. E a procrastinação é isso, né? Ela impede você de atingir um sonho, um objetivo, uma meta. Isso o que é procrastinação? Do dicionário. São tarefas adiadas. Mas é qualquer tarefa? No dicionário pode ser qualquer tarefa, mas de verdade, quando a gente fala de procrastinação, é aquela que está te impedindo de viver seus grandes sonhos. Porque é verdade, às vezes a gente procrastina uma roupa no varal, entendeu? A gente deixa lá uns 3 dias, quem sabe a roupa sai sozinha. Mas, de verdade, pode ser até um pouco desorganizado, mas não te impede de viver nenhum sonho. Então, quando a procrastinação está te impedindo de alcançar um objetivo, aí tá travando a sua vida. E era isso que estava acontecendo comigo. Entendi. Então é legal, pegando já esse primeiro gancho, da gente identificar se o que você está procrastinando não vai te levar para um outro nível, não vai fazer você realizar um sonho, né? Exatamente. Porque talvez se você conseguir enxergar essa dimensão, automaticamente vai te ajudar naquelas pequenas coisas, que é uma roupa no varal, que é arrumar uma cama. Isso, exatamente. Legal. A procrastinação, ela tem vários tipos de procrastinação. Ok. Então, vamos diferenciar 2 principais. Tá. Tem o procrastinador, que é aquele que ele tá sempre fazendo alguma coisa. Então, ele tá sempre agindo. Então, ele tá sempre ocupado. Okay. E ele tira a roupa do varal, e ele lava a louça, e ele arruma a gaveta. Só que ele tinha que escrever de verdade, era uma tese. Era o TCC, era mandar e-mail para conseguir um novo emprego, era arrumar o seu currículo. Então, tem algumas pessoas que procrastinam fazendo. Então, faz tudo um monte de coisa, faz até um faxinão. Só que, na verdade, tinha que estar fazendo outra atividade que é aquilo que você falou. Ia te levar para um outro padrão, para um outro nível, que é o escrever seu TCC, mandar um e-mail, buscar mais contatos, buscar contatos de vendas para quem trabalha com venda. E tem os procrastinadores paralisados mesmo. Então, esses evitam fazer os objetivos, daí a gente vai ter que ver qual a questão emocional que também está paralisando ali, só que a pessoa não faz. Ela nem começa. Então, ela fica ali horas e horas passando o feed do Instagram, ela fica horas e horas sem fazer nada, ou maratonando uma série na Netflix, só que ela não faz outra coisa. Então, ela tá ali, ela sabe que não tá fazendo o que deveria fazer, mas ela também não tá fazendo nenhuma outra atividade. E tanto esse lado, que é o procrastinador ativo, quanto o procrastinador paralisado, eles depois sentem o quê? Culpa. Culpa por não fazer o que poderia melhorar a sua vida. A gente fala um pouquinho do profissional, mas pode ser uma conversa difícil para melhorar o seu relacionamento. Pode ser um tempo com o seu filho para melhorar o relacionamento com o seu filho, com a sua filha. Então, a procrastinação não é só para um objetivo financeiro, um objetivo de carreira. Você pode procrastinar em qualquer aspecto da sua vida. E se é algo que está te impedindo de chegar num outro patamar, é uma procrastinação e é, entre aspas, uma doença. Que a gente pode... Só que a boa notícia, dá para virar a página. Eu virei. Legal. Eu mudei. Eu entendi o que acontecia comigo, por que eu procrastinava, quais eram as minhas dores emocionais, e dá para virar a chave. Então, assim, para todo mundo. Homem, mas eu já tenho 70 anos. Dá para virar a chave. Mas eu sou adolescente. Melhor ainda, vamos começar logo. Então, essa é a boa notícia. Porque o nosso cérebro, ele é completo. Tem uma palavrinha que é grande, a neuroplasticidade. Mas ela é assim, Deus criou o nosso cérebro perfeito. E essa neuroplasticidade dá pra gente reprogramar. Então, aquilo que era ruim, dá pra gente modificar e virar a página e começar a fazer diferente a partir de hoje, a partir de agora. Termina de assistir o GentilCast e depois começa. É verdade, gente. Então,
para você que às vezes procrastina, de dar um curtir, de compartilhar o vídeo, né? Porque exatamente. Às vezes, a gente acaba vendo que muitas pessoas gostam, comentam, mas quando chega no final do vídeo vai fazer alguma outra coisa e esqueceu de curtir o vídeo lá no começo. Então, aproveitando não procrastina, que já curte, comenta, fala, eu sou procrastinador. Já comenta aqui, curte e já se inscreve se você não é inscrito. Sim, com certeza. Ó, a Paty já me ajudou aí no merchan da Gentilcast. Pra parar de procrastinar com isso já, não é verdade? E o bacana é, para você chegar nessa conclusão de, eu sou procrastinador, porque às vezes na sua própria casa você tem um pai, uma mãe, um irmão, a esposa ou o esposo que fala que você só procrastina, né? Mas aí, teoricamente, entrou no ouvido, saiu no outro, né? Então, nada melhor do que você ver e ouvir alguém que já passou por isso, criou algumas técnicas e algumas ferramentas, estudou, buscou o autoconhecimento, né? Nesse autoconhecimento, talvez você vai ter que fazer uma terapia também, para que você realmente possa juntar o conhecimento, mas entrar um pouco mais enraizado ali, na questão trauma, emocional, exato. Né? De onde vem esse medo? Né? Porque às vezes algo muito superficial vai ficar muito raso. Né? Então, às vezes, você vai ter que mergulhar, identificar e ver que aquilo foi algo que aconteceu naquela ocasião. Mas não é uma coisa que vai acontecer daqui para frente, né, Paty? Exatamente. Eu costumo falar que existe uma frase que o jardim da infância, a gente percorre ele durante toda a nossa vida. E é verdade, porque algumas coisas podem ter acontecido na infância, sim, que te fazem hoje enrolar, porque a família não fala que você é um procrastinador, fala que você só está enrolando. Sim. Então, é a linguagem comum, né? Que te fazem procrastinar, que te fazem enrolar. Pode ter sido uma criança que precisava fazer com tudo muita excelência, sim, e que para se sentir amada, então você tem um perfeccionismo muito exacerbado, e grande parte das procrastinações acontece pelo perfeccionismo, e perfeccionismo, sim, não é qualidade, tá? É defeito. Aí, ó. Olha aí, bacana. Perfeccionismo é defeito. Por quê? Você te impede de chegar a algum lugar, porque você fica esperando o momento ideal, a escrita ideal, o tempo ideal para ficar com o seu filho, com a sua esposa, e não existe o ideal nesse mundo. Verdade. Então, o perfeccionismo também pode estar te impedindo. E pode ter começado sim lá na infância. Ou outros traumas que podem ter te levado. Na questão do trabalho também, né? Exato. Eu já me deparei com muitas pessoas que acabam procrastinando porque ficou numa empresa onde era exigida muito, e ela não conseguia entregar o que ele pedia, né? Até porque ela fazia o trabalho de 2, 3 pessoas. E aí ela se sentia incapaz, né? E quando ela entrou num outro trabalho, ela trouxe essa bagagem, esse trauma, e ali ela acabou ficando paralisada. Foi através do autoconhecimento, de ouvir algumas palestras, de participar de alguns cursos, que ela falou, peraí, não, foi nesses 10, 12 anos que eu trabalhei que eu adquiri isso, mas não é uma verdade absoluta. Exatamente. E até porque ela saiu acreditando nisso, mas sim, quando ela teve esse autoconhecimento, ela descobriu que, mesmo que aquilo fosse uma verdade, é possível você seguir um novo, sim, caminho, é possível você fazer diferente, a partir de hoje, a partir de, sim, agora, em qualquer aspecto da vida e em qualquer, não só na procrastinação, em qualquer coisa, é possível sair dessa inércia, sim, dessa questão e fazer um caminho diferente. E tem, dentro desse universo que você estuda, Paty, existe algum tipo de procrastinação, assim, que é o number one? Sei lá, procrastinação na questão do trabalho, ou na questão pessoal, ou na questão emocional, ou na questão espiritual. Tem um top aí? Olha, cada pessoa tem o seu ponto fraco, tá? Cada pessoa tem a sua dificuldade maior. O que eu vejo muito é os procrastinadores perfeccionistas. Legal. Então, eles querem tudo maravilhoso, tudo perfeito, tudo, só que não sai do papel. Tá. Então, faz um planner maravilhoso, mas só fica no planner. Faz um plano, pensa em gravar um vídeo, pensa em começar um podcast, sim, mas não sai do papel. Então, o que a gente vê muito é por N fatores. Pode ser um fator na infância, pode ser um fator no trabalho, mas os procrastinadores, assim, a sua maioria, são perfeccionistas. Por isso que eu criei o Respira e Vai.
Respire e vai. Respire e vai. Esse é o e-book? O e-book chama Vencendo a Procrastinação, mas o meu bordão é respire e vai. É um método, vamos dizer assim, porque você tem que começar. Então, sabe o só vai? Respire e vai. Vai. Sabe assim? Sim. Começa do jeito que você tá, onde você tá, Respire do jeito... e vai. Respire e vai. Então, pra gente... Principalmente os perfeccionistas que não conseguem terminar alguma coisa. Leonardo da Vinci. Um gênio. Não dá nem... Fico até envergonhada de falar sobre ele. Mas um gênio. Demorou 16 anos para terminar uma obra. E dizem que ele não terminaria, porque toda vez tinha alguma coisa a acrescentar. Mas o que adianta uma obra que não se entrega? O que adianta um e-mail que não se envia? Um bate-papo, um momento com a sua esposa que não é feito, esperando a perfeição? Sim. Então, por isso que a gente já fala que antes feito do que o não feito perfeito. Sim. Então é isso. Por isso que eu falo, respira e vai. Deu aquela vontade, sabe que tem que fazer, não pensa muito. Vai e faz do jeito que tá, do jeito que é. Leonardo da Vinci, ele tinha vamos dizer, um mentor, alguém que patrocinava ele, né? E que ele tinha cartas, hoje a gente já vê as cartas, ele reclamando, ele falou assim, todas as obras dele são obras sempre em processo de perfeição, e ele nunca entrega. Só que, tudo bem, estamos considerando um gênio, Sim. Mas se a gente trouxer para a nossa realidade, você tem que começar a entregar. Aí, se você nem começa, se você é dos procrastinadores paralisados, respira e vai. Tem uma técnica que eu gosto bastante, eu falo até no meu e-book. No meu e-book eu explico toda a questão da neurociência, das questões emocionais, que eu falo muito, que procrastinar é uma questão emocional, não é preguiça, tá bom? Não é preguiça. Porque preguiça é assim, não quero fazer isso, não vou fazer isso, não preciso fazer isso, vou dormir. Mas a procrastinação eu quero fazer isso, eu quero mudar de vida, eu quero atingir um novo patamar, eu quero ter um melhor relacionamento com Deus, com a minha família, e não faço, tá? Então, no meu e-book, eu explico toda essa questão emocional, neurociência, provo através dos artigos por que existe, só que daí eu dou 30 técnicas, uma por dia, para você começar. Hoje, e pequenas técnicas, para você fazer naquele dia, começa a ter começo, meio e fim. Legal. Porque é isso que o procrastinador precisa. Precisa de algo mirabolante? Não. Precisa o quê? Respira e vai. Faz. Começa. Agiliza. E uma das técnicas que eu ensino lá hoje você vai fazer um rascunho. Tem que gravar o vídeo? Faz o rascunho do vídeo. Tem que escrever uma tese? Você vai fazer o rascunho. Não dá para escrever toda a tese, mesmo um rascunho. Tudo bem, escreve um parágrafo. Mas daquele jeito, feio mesmo. Porque você vai ver que quando você começa, o seu cérebro fala, opa, isso é importante, tenho que focar nisso daqui. Então, uma das técnicas hoje eu vou fazer o rascunho. E começa. Só que não vale engavetar esse rascunho. Tem que continuar. Daí vai ter várias técnicas. Outra técnica, que é uma técnica conhecidíssima, isso, conhecidíssima, a técnica do Pomodoro, que fala de 25 minutos. Mas lá tem alguns dias... eu utilizo, às vezes. Ela é ótima, eu uso muito, muito. Mas tem alguns dias que você não tem nem 25 minutos. Você fala assim, eu não vou ter coragem. Então, o que eu falo? 5 minutos. 5, faz 10. Hoje vai fazer 5 minutos. Se você embalar, ótimo, continua. Mas se você não embalar... Hoje eu precisava caminhar 5 quilômetros, mas eu só vou dar a volta no quarteirão. Só dar a volta no quarteirão. Essa micro vitória para o seu cérebro fala assim, opa, tem alguém diferente aí. Comemora, né? Comemora, tem alguma coisa acontecendo. E não deixa para segunda-feira. Começa hoje. É a dieta, é a conversa difícil, é o tempo de qualidade. Porque eu só vou na segunda-feira. Tudo que você deixa para depois, o seu cérebro entende que não é importante. E aí é aquilo, né? Tem um Christian Barbosa, né? Ele tem um livro que ele fala sobre as coisas circunstanciais, importantes e urgentes, né? Isso, exatamente. Então, aquilo que você faz que é importante, você tem tempo para executar, né? E aí a procrastinação, ele vai te
barrigando ali, aí quando você vai ver ele já se tornou urgente. Urgente, teoricamente, você não vai ter tempo de fazer com tanta perfeição. E às vezes é onde você entrega um relatório para o seu chefe com algumas informações faltando, ou você ultrapassa ali o tempo, né, que ele gostaria que você enviasse. E os circunstanciais, eu acho que uma coisa que atrapalha muito hoje, né? Não só eu, mas eu acho que a grande maioria é a internet, né? As redes sociais. É você maratonar ali, ou num Netflix também, porque tem gente que entra num episódio, né, numa série ali e vai... A temporada tem 16 capítulos. Enquanto não vê o fim, ele não sai de casa, né? E o quanto você poderia estar utilizando uma parte desse tempo, eu não estou falando para você não assistir, né? Mas que você coloque ali um limite, né? Exato. Ah, vou assistir 2 episódios, 2 séries, né? E olha que legal, dá para você fazer o inverso, que também é uma das técnicas que eu ensino no e-book, num desses 30 dias vencendo a procrastinação, você vai usar a sua procrastinação para ajudar no seu foco, você vai inverter. Então, o que você faz para procrastinar? Sei lá, eu como um doce, eu fico dando um scroll lá no Instagram, ou eu fico maratonando. Tá, eu vou assistir 2, 3 episódios, você pode colocar, só que eu vou assistir só depois. Primeiro a ação, depois a distração. Você tem que ter um compromisso com você mesmo, mas primeiro a ação, depois a distração. Então isso é uma técnica também, porque daí você fala assim, não, eu vou terminar isso, só que coloca metas quando você determinar que você primeiro vai fazer a ação e depois a distração, você coloca metas pontuais e que sejam possíveis fazer. Tá. Porque, por exemplo, eu vou escrever toda a minha tese de doutorado hoje. Não vai dar, né? Sim. Então você vai ficar frustrado. Hoje eu vou escrever a introdução. Hoje eu vou escrever 5 frases. Ou hoje eu vou, se realmente você precisa fazer um movimento ali na sua casa de organização, hoje eu vou organizar o meu quarto. Então você tem que colocar algo que seja pontual, objetivo e viável também. Porque, não, hoje eu vou escrever uma enciclopédia. Não vou escrever. Então, você também tem que colocar metas que você saiba que você vai atingir e que você possa comemorar. Realmente, abri o computador e escrevi a introdução da tese. Ou arrumei aquela gaveta, enfim. Brinquei, joguei meia hora com meu filho, tive tempo de qualidade com meu filho. Então, agora eu vou sentar, fazer o que eu gostaria de fazer como gratificação. Bacana, mesmo. Bacana. Você estava falando uma coisa que me chama muito a atenção, que é a história da questão emocional, que as pessoas hoje em dia usam isso até como um prêmio, assim. Nossa, eu só funciono sob pressão. Você já ouviu o pessoal falar isso? Sim. Nossa, eu sou ótimo, só funciono sob pressão. Isso é um tipo de procrastinação. Tipo assim, tem o prazo, e daí você tem 1 mês para entregar aquele relatório, fazer aquela venda, enfim. E daí você vai enrolando, e você vai procrastinando, e você coloca outras coisas, ou até a série, 16 capítulos de uma série, são quase 16 horas, né? Pensa, dava para fazer muitos relatórios. E você vai, e daí chega no finalzinho ali, tá faltando 1 semana, 3 dias, dá o desespero e você sai o negócio. O que acontece aí? É uma questão emocional. O medo de fracassar foi pior, o medo de não entregar, porque daí você tem que entregar, você quer garantir seu emprego, por exemplo, o medo de entregar começou a ficar maior do que o medo de começar. Mas isso não é saudável. Por quê? Gera um estresse, cortisol no seu organismo, você começa a trabalhar sempre com dor, porque eu tenho que entregar, eu tenho que entregar, eu tenho que entregar, e você começa a criar um ciclo. Eu só trabalho sob pressão. Só que se você reprograma a sua mente, fala assim, não, eu vou começar antes que fique desesperador, além de ser um trabalho de melhor qualidade, porque se você tem mais tempo, é inegável que vai sair melhor, você não joga tanto estresse no seu organismo. Você começa a lidar com a entrega de qualquer coisa de uma maneira muito mais saudável. Então assim, eu só trabalho sob pressão, não sinta orgulho sobre isso, não. E dá pra gente reprogramar, dá pra gente fazer diferente. Dá, com certeza. Pegando um gancho aí dessa parte de, às vezes, entregar as coisas tudo em cima da hora, Paty, eu tenho TDAH, né? Então a gente sabe que a nossa mente com TDAH, a gente acaba procrastinando mesmo. Sim. Né?
É um perfil do TDAH. Exatamente, né? é uma comorbidade Sim, do TDAH, exato. Mas isso até porque hoje muita gente realmente está sendo diagnosticada de uma forma correta, fazendo os testes ali, psicológicos, neurológicos, mas existem técnicas, né? Igual você está falando, muitas dessas eu coloco em prática, né? Então, vou dar um exemplo. Antes eu sempre entregava o relatório em cima da hora, né? E eu nem sabia disso. Porque você vai deixando mesmo. Não é porque você não quer fazer, é porque você vai deixando. E quando dá aquele friozinho na barriga, você fala, peraí. Aí você deixa o celular de lado e tal. E aí eu comecei a reprogramar minha mente. Então, vamos supor, se eu tenho que entregar o relatório até meia-noite, eu falo que eu tenho que entregar até às 18. Exato. Ou eu falo um dia anterior. E aí eu jogo essa informação para minha mente e dou uma enganada nela de que realmente eu preciso entregar antes. Então, isso tem me ajudado bastante. Isso é uma das técnicas, né? Mas a gente tem algumas outras, né? Minha esposa acaba me ajudando muito, né? Também em casa. Mas é legal, você que está aí nos assistindo, você que tem TDAH, né? O famoso TDAH, não fique triste, não fique desesperado, porque se deu certo comigo, vai dar certo com você. E a Patrícia está aqui para dar algumas técnicas para a gente também não só atingir as pessoas que não têm TDAH, né, Patrícia? Não, isso é para todo... Para qualquer pessoa, né? Todo mundo. A procrastinação é global, vamos dizer assim. Todo mundo, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Eu não te contei de Leonardo da Vinci? Sim. Então, em qualquer tempo, em qualquer momento, e pegam pessoas de qualquer classe social, nível socioeconômico, homem, mulher. O que acontece? É uma das técnicas, né? Sim. Você colocar um prazo menor para você trabalhar dentro daquele prazo, mesmo sabendo que tem um prazo maior, mas dá para você fazer diferente. Dá para você não trabalhar, porque mesmo assim você está trabalhando sob pressão. Sim. Porque você fala, nossa, eu tenho um dia para entregar. Se você começa a trabalhar com as técnicas corretas antes, tendo TDAH ou mesmo não tendo, você consegue fazer diferente. Legal. Por exemplo, tem a técnica do começar, só um minuto. Então, hoje, falta um mês. Então falta um mês, vou começar. Só um minuto que eu vou fazer aquilo, só 5 minutos. Essa é uma das técnicas. Outra coisa importante é assim, você falou uma frase que não é que eu não quero fazer, mas eu vou deixando. A primeira coisa por que eu tô deixando? Porque normalmente a gente não deixa a tarefa sem fazer. A gente está desconfortável com o sentimento que ela ocasiona. Então, quando você está adiando aquele relatório, você para e pensa, por que eu tô adiando isso? Se eu vou ter que entregar de qualquer jeito. E daí você escreve no papel o que você está sentindo. Então, a tarefa é fazer o relatório. Mas o que você sente em relação a fazer aquele relatório? É medo? É medo de falhar? É medo de não ficar bom? E você vai colocar tudo o que você está sentindo. Eu precisava arrumar meu currículo para conseguir um emprego melhor. Por que eu não estou enviando o meu currículo? Do jeito que tá. É medo do quê? É de receber muitos nãos? Porque a pessoa fala, eu quero arranjar um emprego. Mas se ela não envia o currículo, o que está por trás dela não está enviando o currículo? Tá com medo de sair daquela empresa, mas por quê? Ou não, tá com medo de mandar o currículo para muitas empresas e receber muitos não. Então você tem que trabalhar o que está te impedindo, qual que é o sentimento em cima daquela tarefa que você não está executando. Esse é o primeiro passo. Tem uma tarefa, você não está executando, o que você está sentindo em relação àquilo. Porque a gente não procrastina a tarefa. É o nosso cérebro falando, eu não tô confortável com isso, isso ainda vai doer em mim. Porque o nosso cérebro só trabalha para sobrevivência. E se ele entende que aquilo é ruim, ele vai fugir daquilo. Sim. É a tal do paralisa, o para ou foge, né? E é assim que nosso cérebro trabalha. Quando você tem a autoconsciência de, opa, é medo. Vou dar um exemplo. Faz um tempo aí, eu tinha que gravar um vídeo pequenininho, esses rios, que não tem 1 minuto e meio. Okay. E eu enrolei. Eu falei assim, mas por que eu tô enrolando, né? O que tá? Por que eu não quero fazer a tarefa? Porque primeiro a gente fala, eu tô sem tempo, a vida é corrida. Não. Vamos ser sinceros, por quê? Eu tinha medo de quê? Que aquele vídeo não fosse interessante, que as pessoas não fossem assistir. O e-book mesmo. Eu já dou palestras há algum tempo e eu tenho também os meus mentores. E o meu mentor falou assim, por que você não escreve? Tudo que você passa nas suas palestras, você precisa escrever, você tem muito conteúdo
E daí você vai atingir mais pessoas, além da sua plateia. E eu ficava, não tenho tempo, não sei o quê, é falta de... não, até que um dia ele falou assim, vai e escreve. E eu parei e pensei, mas por que eu tô, né? Se não é o conteúdo, porque eu já palestro sobre vários assuntos, o que é? E se ninguém quisesse ler meu e-book? Olha isso. Daí eu parei e entendi. Eu falei, opa, e se ninguém lê meu livro? Então eu não queria escrever, não queria colocar o meu conteúdo, por quê? E se não for interessante? Mas como que eu ia saber se eu não fizesse? Até que esse mentor falou assim, vai lá, faz e pronto, só respira e vai. E daí que veio o meu bordão, respira e vai. Porque eu falei, hoje, eu vou começar. Eu sentei, não fiz o e-book todo num dia só, mas eu já fiz a introdução. Olha, que legal. E isso foi o primeiro, daí eu já tenho vários outros e-books, eu tenho um livro físico também, que é sobre liderança. Então, mas eu tive que ter um empurrão também. É, verdade. Porque a gente precisa disso de vez em quando. Se esperasse ficar perfeito, nunca sairia E como que eu... o meu medo era, e se não for interessante? E se ninguém lê? Ué, e como que eu ia saber disso se eu não fizesse? É verdade. Mas, para tranquilizar os procrastinadores aí, tem história de gente grande, grande mesmo. A escritora de Comer, Rezar e Amar, Elizabeth Gilbert, ela já era escritora, já tinha vários livros, e ela queria escrever Comer, Rezar e Amar, que é um livro muito íntimo, muito pessoal. E ela falou, não vou escrever minha história, não vai ser bom, ninguém vai querer ler minha história. E ela pensava isso, e ela já era uma escritora renomada. Até que uma amiga falou assim, escreve para ninguém ler, escreve verdade, ele precisa ser verdadeiro, ele não precisa ser genial. E ela começou a escrever do profundo, da verdade dela, do que ela viveu. Que nem a gente começou falando aqui, né? Quando a gente vive alguma coisa, e é isso que vai transformar. E olha, virou, além de ser um best-seller, virou como aquele chama filme, o livro? Comer, Rezar e Amar. Virou um filme com a Julia Roberts. Então, imagina se ela não tivesse escutado essa amiga e escrito com verdade. Verdade. Hein? Tava parado, tava engavetado e ela não teria mudado, transformado a vida de tanta gente e nem a dela. E Patrícia, eu sempre falo que ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém constrói nada sozinho. Exatamente. E o quão importante foi a sua rede de apoio nessa sua virada de chave ali? Olha, foi essencial. Eu falo que, eu concordo plenamente com você, ninguém vence a procrastinação sozinho. Ninguém vence nada sozinho. Sim. É aquela história de... Eu vou discordar aqui. Existe uma frase que fala que sozinho a gente vai mais longe e com alguém a gente... Aliás, sozinho a gente vai mais rápido e com alguém a gente vai mais longe. Eu não concordo, porque sozinho a gente não vai. A gente precisa, sim, de uma rede de apoio. Então, eu concordo que juntos, realmente, a gente vai mais longe. Mas sozinho, a gente não vai mais rápido. Porque a gente se engana. A gente mente pra gente mesmo. A gente... Para procrastinar. Amanhã eu faço porque eu faço mais descansada. Amanhã eu faço porque eu faço com mais qualidade. Deixa que amanhã eu vou... Amanhã ou na segunda-feira eu vou fazer melhor. Agora eu mereço descansar. Então a gente se engana muito fácil. Sim. Agora, quando tem alguém que olha para você com amor, que nem esse meu mentor falou assim, você já dá as palestras, é só você transformar esse conteúdo. Ou essa amiga da Elizabeth Gilbert que falou assim, escreve algo com verdade. Se tem alguém que com amor te empurra, te mostra quem você fala, não, nós estamos juntos, nós vamos juntas, faz completamente a diferença. Eu tenho a minha rede de apoio, que é a minha família, que é meu marido e minha filha, que eles estão sempre me apoiando, me incentivando. Ou se não, fazem outras coisas para que eu possa fazer atingir os meus sonhos e os meus objetivos, para hoje eu estar aqui. Tem alguém me apoiando. E também eu tenho os meus mentores, né? Legal. Que me falam, que nem esse professor falou assim, escreve porque conteúdo você já tem. Sim. Vai que você vai... Não transformou a sua vida? Então vai que você transforma a vida de outras pessoas. E se ele não falasse isso? Respire e vai. Respire e vai. Esse é meu bordão. Respire e vai. Então, e eu criei esse método, Respire e vai, ou Vencendo a Procrastinação, exatamente para isso. Para que as pessoas possam ter
uma rede de apoio. Sim. Posso me ter, vamos dizer assim, olha, deu certo com a Patrícia, e eu pegar, através do e-book, essas pessoas pela mão e falar, hoje você faz isso, amanhã você faz isso, depois, porque sozinho não chega em lugar nenhum. Não chega nem mais rápido e nem mais longe. A minha esposa, ela... praticamente é muito difícil ver ela procrastinando alguma coisa. Claro que alguma coisa assim, Sim. né? Mas ela tem esse controle e ela tem me ajudado bastante, sabe? No projeto do GentilCast mesmo, ela que falou, se dependesse o Wellington sozinho, eu não teria iniciado o projeto. Porque a cabeça de um procrastinador sempre vai vindo coisas de dificuldade. Então imagina, eu vou ter que chamar uma pessoa por semana. Onde eu vou arranjar tanta gente assim? Ah, não, mas tem que ser um dia da semana, mas minha semana já tá corrida. E aí você vai colocando vários sabotadores, né, no nosso cérebro ali para realmente falar, você tá no caminho certo, não encara isso, não, né? encara. E é isso, se a gente não tem alguém para falar assim, sim, é possível, você consegue, vai dar certo. E não deu certo. Sim. E até hoje não teve novos entrevistados a cada semana. E uma coisa muito importante é se colocar em movimento. Sim. É o respira e vai. Começa do jeito que você tá, com o que você tem. Coloque-se em movimento que as coisas vão surgindo. Sim. Quando eu me coloquei em movimento, através das palestras, que eu comecei a escrever meus e-books, as coisas, portas vão se abrindo. Flui. Por quê? As pessoas por aí falam, o universo. Eu entendo que é Deus direcionando a sua vida. Mas o que acontece? Se você tá parado, se você não faz a sua parte, como que Deus vai atuar e abrir portas se você tá parado, fechado dentro do seu quarto? Sim. E a procrastinação, eu costumo dizer que ela é um guarda-costas do contrário. Por quê? Ela quer te proteger. Só que em vez dela te proteger de algo que tá chegando real, não, ela te prende dentro de um quarto. É um guarda-costas que não deixa você sair. Sim. Então, quer dizer, tá te guardando? Tá, mas tá te guardando de ter vida. De ter a vida que você quer. Esse é o problema. E é legal você falar da questão espiritual também, porque às vezes a pessoa tem tanta fé que ela terceiriza, né? Então ela deixa tudo na mão de Deus. Eu vou colocar em oração, mas Deus não me respondeu ainda, né? Será que ele já te respondeu, você que não quis ouvir? Exato. Né? Como é difícil ouvir Deus, né? Eu sempre falo que Deus conversa com a gente a todo momento, né? Agora, como que tá o seu ouvido, né? Seu ouvido está voltado para procrastinação ou está voltado por uma nova oportunidade de algo? Então, isso é importante, né, Patrícia? Isso é uma linha bem tênue que a gente tem que tomar muito cuidado. É lógico que eu entrego a minha vida a Deus todos os dias. E eu peço, Senhor, que seja feita a sua vontade, que a minha vida seja realmente conduzida pelo Senhor. Isso é fato. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio e a capacidade e a inteligência de agirmos. Então, eu tenho que fazer a minha parte para que Deus possa atuar. Se em algum momento eu fizer algo que não seja... vamos pensar que não seja talvez algo que Deus direcionaria, pode ter certeza que você vai ser aberto outras portas, outros caminhos. Sim. Mas, se você está fazendo algo que é dentro dos princípios de Deus, sim, que é da vontade de Deus, Deus vai te abençoar aonde você estiver. Só que você precisa caminhar. É isso aí. É aquela história, você tem que pôr o pé na água para depois ele abrir o mar. Sim. Tem que começar, tem que... eu orei e... Sabe, isso é ótimo. Eu orei e tô esperando. Esperando o quê? Você orou e mandou currículo? Você orou e foi lá pedir desculpa pra sua esposa? Você orou e tá ficando com o seu filho? Então o que você tá esperando? Então isso é bom em qualquer aspecto. Independente do que você acredita, mas se você acredita, nós acreditamos em Deus, o Deus Criador, mas se você acredita no universo, numa força espiritual, enfim, a pessoa tem que... Eu tenho essa crença, mas eu tenho que fazer a minha parte. Sim. Sabe aquela, eu não sei se eu tô pronta, eu não sei se esse é o momento. Sabe esse medo que a gente tem? Esse é o momento. É isso que te mostra que você tá pronto. É aquele frio na barriga. Sim. Porque nunca você vai estar pronto. Não. Eu costumo falar que a gente não precisa estar 100% pronto. A gente tem que estar 100% comprometido.
E, Patrícia, você tem alguma história, assim, de alguma mentoria que você já deu para algum mentorado? Alguma história aí que você possa estar compartilhando aí com a gente? Olha, tenho várias. Mas eu queria contar uma bem pessoal, assim, que Legal. foi... Olha, já tô abrindo minha vida aqui. Viu que isso a gente não tinha combinado aqui, não tava na sua vez, né? Não, mas tudo bem. Foi assim, eu já dava palestras, principalmente palestras sobre comunicação, sobre oratória, comunicação eficaz, e eu recebi uma ligação da agência onde eu estou cadastrada, que eu faço palestras, e eles me ligaram e falaram assim, a gente quer que você vá numa empresa para dar palestra como atingir metas e objetivos. Eu me senti honrada, lógico, Sim. porque eles confiaram no meu trabalho, mas eu senti um pânico. Eu pensei assim, eu vou falar não. Vou falar não, você sabe que eu faço palestra de comunicação. Isso mexeu ali comigo, Sim, né? Legal. Eu vou falar não, eu vou procrastinar, eu vou falar pra ele não, tá em cima da hora. Ou eu vou falar assim, que eu já faço as outras palestras, que ele pode... E eu fui com a autossabotagem. Daí eu falei, pera, respira e vai, Patrícia. Eu falei, pode contar comigo. Preparei aquela palestra com, assim, as palavras vinham do coração. Legal. Tudo que eu já tinha vivido, tudo que eu já tinha estudado. Porque quem me contratou sabia que eu estava estudando isso, né? Mas era seria a primeira aquela de metas e objetivos. Coloquei tudo que eu já tinha vivido, tudo que eu estava estudando, tudo que eu tinha aplicado na minha vida, na vida dos mentorados e já tinha dado certo, e coloquei na palestra. No final, vem uma senhora falando assim, era isso que a gente estava precisando ouvir. Era isso que essa equipe precisava saber disso, essa equipe precisava fazer dessa forma, porque essa equipe, eles precisavam trabalhar melhor em equipe para atingir as metas. Olha, era isso que a gente precisava ouvir. Que legal. Já pensou se eu tivesse falado não? Sim. Se eu tivesse procrastinado, falado, eu vou fazer essa palestra mais pra frente. O frio na barriga vem, né? Ele sempre vai existir. Sim. Daí eu pensei, ainda bem que eu fui com medo mesmo. Verdade. E agora uma história de mentorado. Tem um mentorado, né, um rapaz, e ele tem uma meta, ele quer galgar novos passos na empresa, e ele é muito, muito estudioso. E ele tem uma outra vida, ele quer uma outra vida profissional. Legal. Só que toda vez que ele tem que apresentar um relatório, que ele tem que mudar, ele para. Ele se auto-sabota. E daí nós estamos trabalhando passo a passo. Então ele tem as atividades semanais que ele tem que fazer para que... E ele já tem saído daquela inércia, porque ele era o paralisante, ele ficava paralisado, agora ele já tem saído, e a cada semana ele já se vê com outras perspectivas profissionais. Isso é online, Patrícia? Online, né? isso. Legal. E as palestras que são online ou presenciais, e daí são para as empresas, para grupos, mas as mentorias normalmente acontecem online porque é mais fácil, porque as pessoas trabalham e no Brasil inteiro. Agora, tem o e-book, que você pode ir ali com o e-book, passo a passo, um dia de cada vez, lógico que vai ter acesso às minhas redes sociais para tirar dúvida, para eu ir acompanhando, mas só o e-book já é um caminho. Bacana. Então, aproveitando que você já falou do e-book, né? Eu gostaria que você passasse qual que é o seu Instagram, ou o seu YouTube, para as pessoas que estão nos assistindo, né? Que possa conhecer um pouquinho mais ali de perto o seu trabalho, né? Então, passa aí que depois o Júnior vai colocar aqui na... o meu Instagram e o meu YouTube são iguais. É Paty Jung Oficial. Paty com Y. Então, Paty Jung Oficial, tanto o Instagram quanto o YouTube. Agora, o e-book, a gente pode colocar o link na descrição desse vídeo. Daí, se a pessoa quiser, na descrição vai estar o link. Legal. Tudo bem? Tudo bem, Júnior? Bacana. Aí, Júnior deu ok. Ele que manda. Ele que manda aqui, então, eu só sou o entrevistado. Você que está assistindo esse vídeo e quer parar de procrastinar, quer ter uma vida, um relacionamento melhor, quer ter uma vida melhor, seja profissional, quer falar, eu não quero mais viver isso, já acesse o link aqui na descrição,
Começa hoje, depois que terminar o episódio. Começa hoje, já com o primeiro passo. No primeiro capítulo já tem um desafio para você fazer. Começa fazendo esse desafio, não vou dar spoiler aqui, mas depois tem um passo a passo de 30 dias e eu te garanto, se você fizer tudo que está escrito no e-book, você vai mudar de vida e uma vida para melhor. Daí você vai ser abençoado e abençoada e vai poder transformar outras vidas, porque é um conteúdo transformador mesmo. Que bacana. E no meu YouTube também sempre acaba tendo mais um conteúdo maior sobre procrastinação, ansiedade, comunicação, que eu falo bastante. Então, Paty Jung Oficial. Bacana, Paty. Obrigado aí pelas as informações aí para que as pessoas realmente possam se conectar com você, né? Esclarecer alguma dúvida referente ao que você falou aqui ou referente ao que a gente conversou. Pode me chamar no direct do Instagram e lá no YouTube ou aqui nos comentários também. Eu respondo, porque eu adoro, eu acho que é uma forma da gente se conectar nesses comentários, então pode escrever se você é procrastinador, como você está procrastinando, como você decidiu mudar e que tipo de procrastinador você é. Comenta aqui que eu respondo. Ou me procura no direct do Instagram, senão eu vou responder aqui mesmo. Bacana, gente. Então não esqueça de curtir o nosso vídeo, compartilhar, enviar para um amigo, o WhatsApp da empresa, no WhatsApp da família. Sempre vai ter um procrastinador que está precisando de uma luz, né? Exatamente. E talvez essa luz seja esse episódio aqui, que com certeza me ajudou bastante, essa troca de informação, e ajudou você também, que está com a gente até agora. Paty, agora um recado final, né? Eu sei que você já deu vários recados, né? E uma coisa que antes do seu recado, que eu achei bacana, principalmente para quem tem filho adolescente, né? Em casa eu fiz dessa forma e tem dado resultado. Então, hoje não pode mais levar o celular para a escola, né? Então, a minha filha deixa o celular em casa. E quando ela chegava em casa, qual que é a primeira coisa que a pessoa quer fazer? É normal. Se fosse talvez um adulto, também. A gente faz isso, né? Eu não tô me esquivando disso também, não. Mas o que a gente fez? Filho, ó, eu vou liberar o seu tempo do celular, porque ela tem um tempo do celular, né? Então, foi uma forma que a gente criou, né? De deixar ela um pouco menos no celular. Então, ela tem o celular dela a partir das 14h30. Por quê? Porque a gente identificou que é interessante ela fazer a tarefa de casa, que são algumas tarefas que a gente acaba colocando para ela, e depois, então eu até anotei aqui, ó, primeiro a ação, depois a diversão ou a distração. Exatamente. Né? Então isso tem dado certo em casa, talvez na sua casa também possa ser uma ferramenta que venha a dar muito certo, né? E todas essas ferramentas que a gente foi conversando aqui, e as que tem no e-book, elas funcionam para qualquer faixa etária. Por quê? Ser humano que se fala. Então, os adolescentes são seres humanos e eles também procrastinam que nem a gente. Por quê? A tal dopamina, aquele prazer rápido. Então, é muito mais interessante a gente colocar um prazer, porque dá aquela satisfação. Só que eu tenho que regular essa dopamina. Então, primeiro eu tenho que fazer a ação que precisa ser feita, que vai me tirar do ponto A para o ponto B, e depois a diversão, a distração. Legal, bacana. E as outras técnicas de pede para a criança então fazer, você só vai fazer 5 minutos hoje, porque ele vai fazendo só um pouquinho. Esse feriado mesmo lá em casa, minha filha tinha uma série de lição do espanhol, da escola. Tá bom, então como que você vai fazer? Então você vai dividir, você vai fazer um pouquinho de tempo por dia. Hoje, antes de terminar, antes do almoço, ela já tinha encerrado tudo. Por quê? Dividimos em tempos menores. E a gente pode fazer... O que a gente faz com as crianças, porque eles não têm ainda essa maturidade, né? Exatamente, a gente tem que usar na nossa vida como adultos maduros. Que legal, Paty. Colocar. E olhando para essa câmera aqui, se você pudesse, você pode dar um recado final aí para as pessoas que estão nos acompanhando até agora? Olha, se você quer ter uma vida diferente, se você quer mudar, se você fala assim, eu já tentei de tudo, não pense que você tentou de tudo, você pode sim mudar a sua vida, você pode virar uma chavinha, assim como o Eliton achou as melhores técnicas para ele, eu achei as melhores técnicas para mim, é só você começar. Então, tá difícil aquele dia? Acha que não vai conseguir? Respire e vai. E se em algum momento travar de novo, se acolhe,
Fala, pera, o que está acontecendo? Qual que é o sentimento que eu estou sentindo? Acolhe como se fosse um melhor amigo, uma melhor amiga, mas não paralisa. Continua. E se precisar da gente, nos chama. Legal. Muito obrigado, Paty. Eu que agradeço. Júnior, eu vou pegar agora a caneca, a sua caneca, mais um mimo para você aí. Não acredito. A caneca que eu falei que é linda. Porque às vezes as pessoas vêm aqui e falam, eu posso levar? Não, calma que você vai ter a sua, tá? Nem então, imaginei. é produzida com muito carinho. Obrigada, adorei. É Gente, um amigo nosso presentes. que faz essa caneca, a unidade X do Orsi. E quando você estiver ali num momento tomando um chá, tomando uma água, que você lembra de ser gentil com você, né? Exatamente. Porque eu sempre falo que às vezes a gente cuida tão bem das outras pessoas, né, Paty? Que a gente às vezes acaba esquecendo da gente mesmo, né? Dá tempo de falar então uma técnica com a caneca? Sim. Criar um ritual. Quando você entender que você tem que fazer alguma coisa, você cria um ritual antes. Então, qual que é o meu ritual? Eu já pego uma caneca, eu ponho um chá, ponho às vezes água se tá muito calor, ou um suco, já vou com a minha caneca e sento onde eu tenho que sentar, porque eu tenho que trabalhar digitando, fazendo alguma coisa. Então, você cria um ritual. O meu ritual tem a caneca, agora eu vou usar da GentilCast. Mas você pode criar outro ritual. Acender uma vela, jogar um cheiro no ambiente, ou só circular ali aquele espaço que vai ser seu de foco. Então, cria um ritual para antes de começar, para o seu cérebro entender que aquilo precisa focar agora. Então, o meu ritual é a caneca agora, com essa caneca maravilhosa. Legal. E aí você... Marco, com certeza. Marca a gente, com certeza. Paty, muito obrigado pela sua participação. É um conteúdo que realmente eu sempre quis trazer aqui no GentilCast. E não poderia ser outra pessoa, a não ser você, né? Eu que agradeço. Eu sempre falo que as pessoas que têm vindo aqui não são... Às vezes as pessoas falam, nossa, o Wellington conhece todo mundo e há muito tempo. Não, né? Tem pessoas que a gente conhece há pouco tempo, mas a gente cria essa conexão, a gente coloca em oração e realmente o que parecia muito difícil no começo, né? Hoje... Deus tem abençoado que a gente está fechando um mês com antecedência, quase 2 meses, exato, né? Então... Porque você se colocou em movimento. Sim, porque se eu não dependesse só de mim, talvez não da minha rede de apoio, que é a minha esposa... Exatamente. Esse projeto não teria saído do papel, né? Então... Olha, a gente falou toda a teoria, mas você está vindo com toda a prática. Sim, olha como verdade, que funciona verdade. Mesmo. As técnicas, a rede de apoio, é isso mesmo. Que bacana. Muito obrigado, Paty, pela participação. Você quer dar algum recado final? Tá tudo Só certo? agradecer, contem comigo, sempre que precisarem, estou à disposição. Muito obrigado e até o próximo episódio do GentilCast.